Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Este texto maravilhoso de Jesus, falado para os seus discípulos, e hoje falado para todos nós aqui, ele começa esse texto dizendo, eu sou. Este eu sou de Jesus, ele tem a ver com identidade. Jesus, ele sempre soube quem ele era, Filho de Deus, Deus Filho, e estava aqui na terra por uma missão, por um propósito de Deus. E nós, irmãos, quem nós somos? Quem nós somos? Nós também precisamos saber qual é a nossa identidade em Cristo. Se nós não sabemos qual é a nossa identidade em Cristo, então nós precisamos descobrir, porque essa identidade vai nos levar além. Quando nós não sabemos quem somos, nós também não sabemos as nossas habilidades, os nossos dons, aquilo em que nós podemos agir. Mas se nós sabemos quem nós somos, então nós podemos fazer aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. No versículo 1, Jesus ele diz, eu sou a videira. A videira, ela nos mostra fonte de vida, uma conexão. Então Jesus ele sabia quem ele era e que ele é a fonte de vida para todos nós que estamos ligados nele. Nós precisamos saber quem nós somos e em quem nós estamos ligados e se realmente estamos ligados com Jesus. Então nós já temos 2 pontos a nosso favor para que nós possamos dar fruto. Jesus ele segue dizendo que ele é a videira verdadeira. Será que seria necessário Jesus colocar esta propriedade de verdadeira na videira? Se ele, sendo o próprio Filho de Deus, ele precisaria dizer que ele é a videira verdadeira? Se ele diz isso, irmãos, é porque existem videiras falsas. Não é verdade? Existe engano no mundo. Então nós precisamos saber quem nós somos e onde, em que tipo de videira nós estamos conectados, ligados. Existem também as videiras selvagens, né? As plantas que estão no campo aí, que são selvagens. Nesse mesmo versículo, Jesus diz que o meu Pai é o lavrador. Quem é o lavrador? É aquele que cuida, aquele que zela, aquele que está responsável pelo crescimento e pela frutificação desta videira. Num pomar, ou num cultivar de frutos, ou numa produção, seja de que fruto for, é preciso, todas as árvores que estão num pomar, ou mesmo num quintal, né? Se nós queremos bons frutos das nossas árvores, nós precisamos cuidar delas, podar, colocar adubo, cuidar de todas as formas. Eu falei aqui que existe a videira verdadeira e existem as videiras ou as árvores selvagens. As árvores que estão num lugar
de floresta nativa, elas também dão frutos. Mas se nós vamos perceber, né, essas árvores, o que a gente vê? Se a gente vai numa plantação, nós vemos que as árvores elas são podadinhas, então elas têm uma forma, todas as árvores daquele pomar elas são semelhantes, porque elas são podadas, são cuidadas, são varridas ao redor, né? Mas uma árvore selvagem não, ela tem muitos galhos, né? Não sei se vocês já saíram a campo aí e já acharam uma bergamoteira, de repente, né? Que agora é época, que nunca foi podada, que nunca foi cuidada. Ela é grande, ela é alta, e não é o que a gente vê normalmente. As bergamoteiras que dão bastante fruto, elas são de pequena estatura, né? Frutos bem vistosos. Mas então a árvore selvagem, ela tem muitos galhos, muita sujeira ao redor, e essa árvore ela pode estar sujeita, sendo alvo de pragas, de predadores, de pássaros, de formigas, enfim, de várias coisas que podem impedir que ela dê um fruto bom. Ela pode dar frutos, mas frutos menores, menos vistosos. E essa árvore, ela precisa de um cuidado. Se ela não tem cuidado, ela dá um fruto de forma desordenada. E nem sempre ela vai dar frutos, porque um ano ela dá e o outro ela pode não dar por causa da intempérie, né, do tempo. Pode acontecer várias coisas que impeçam essa árvore de dar frutos. E, irmãos, se nós não soubermos quem nós somos e onde nós estamos ligados, em quem nós estamos ligados, nós corremos um sério risco de ser como uma árvore selvagem e não como uma videira, ligados na videira verdadeira, dando bons frutos. Jesus, ele diz aqui no versículo 3, vós já estáis limpos, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Todos nós aqui recebemos boa palavra, não é, irmãos? Temos a palavra viva e verdadeira na nossa mão, na nossa casa, à nossa disposição. E esta palavra é que nos limpa. Só que para a palavra nos limpar, nós precisamos nos fazer algumas perguntas para termos certeza de que nós estamos conectados na videira correta e quem nós somos em Cristo Jesus. Então eu coloquei aqui algumas perguntas em que nós podemos nos fazer quando estivermos lendo a palavra ou quando estivermos ouvindo a palavra pregada por alguém. Primeira pergunta que eu coloquei aqui para me fazer para mim, em primeiro lugar, é: como estão os meus frutos? Que tipo de frutos eu estou produzindo para o reino de Deus, para a glória de Deus? Que tipo de frutos eu ofereço para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha família? Os frutos que eu ofereço são frutos doces, frutos bons, em quantidade adequada, em tamanho adequado? Será que os meus frutos estão sendo bons? Se a palavra de Deus ela tem me limpado, então os meus frutos, sim, eles estão sendo bons. Outra pergunta: como estão os meus galhos que sustentam os frutos? Eu tenho muitos galhos, galhos desordenados, galhos para todo lado, galhos que fazem sombra a outros galhos que estão dando frutos. Como estão os meus galhos? Será que eles não precisam ser podados de vez em quando? A poda, ela pode ser uma poda total, mas ela pode ser uma poda parcial, para que se renovem os frutos. As podas parciais, nós tiramos só o que não presta. Aquele galinho seco, aquele galinho que a gente sabe que não vai dar fruto. O que em nós, irmãos, como seres humanos, precisa ser tirado da nossa vida? Aquilo que não condiz com uma vida de um cristão verdadeiro, autêntico. Certas atitudes, certas palavras, certos pensamentos, certos desejos precisam ser podados e lançados fora à luz da palavra de Deus. Nós podemos fazer esse tipo de poda antes que alguém faça, mas alguém também pode vir nos dizer, nos chamar a atenção: olha, isso que tu estás fazendo, ou isso que tu fizeste, ou isso que tu disseste, não dá exemplo de um bom cristão. Então nós podemos nos corrigir, sim, e devemos, porque isso agrada ao nosso Deus. Como está a nossa conexão com Cristo? Se nós estamos muito bem ligados em Jesus, nós vamos saber disso, irmãos. Como é que eu sei se eu estou ligado em Cristo?
Esses dias eu estava meditando numa palavra a respeito do amor. E lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, fala sobre o amor, que o perfeito amor, né? O amor de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E nesse texto diz que o amor lança fora todo medo. Nós, irmãos, independente, né, de qualquer coisa, nós estamos vivendo um tempo de medo, de ansiedade, de incertezas, não é verdade? O mundo todo está vivendo um momento diferente. Mas nós vamos abrigar o que no nosso coração? O tanto de amor que nós temos no nosso coração vai refletir nos nossos sentimentos. Então, se eu tiver mais amor, eu vou ter menos medo e vou estar mais conectado com Jesus. Quanto mais amor eu tiver no meu coração, mais frutos bons eu vou estar produzindo. E mais fácil vai ser de eu saber onde eu estou ligada, em que tipo de videira eu estou ligada, na selvagem ou na videira verdadeira. Então, o que as coisas que eu estou vivendo, elas dizem a respeito da minha conexão com Cristo? Quanto de amor eu tenho para vencer as dificuldades, os desafios que nós temos que vencer na nossa vida dia a dia? Então, se eu tiver mais amor, eu estou mais conectada com Cristo, vai ser muito mais fácil de eu vencer as dificuldades ao meu redor. Quanto da palavra de Deus estamos aplicando na nossa vida com o interesse de nos manter limpos? A palavra de Deus, ela está aqui para ser praticada, não somente ouvida. Um tempo atrás eu fiz uma pergunta no culto, eu perguntei assim: irmãos, quem estava aqui no culto de domingo? Aí vários levantaram a mão. A gente estava fazendo culto ali no piquete. Aí eu perguntei: quem lembra do que foi pregado nesse domingo? As pessoas não lembravam. E talvez, se eu perguntar aqui quem estava domingo, quem lembra do que foi pregado, talvez também não lembre. Mas eu não vou perguntar agora isso. Irmãos, nós precisamos, a cada palavra que nós ouvimos, quando nós vamos para a nossa casa, nós precisamos reviver esta palavra, praticar esta palavra, para que a nossa conexão com Cristo se torne cada vez mais forte e que os nossos frutos sejam cada vez mais, em maior número. Se nós só ouvirmos a palavra de Deus e não praticarmos, nós não vamos frutificar, nós não vamos crescer. Talvez nós vamos fazer sombra em outras pessoas que estão frutificando. Mas Jesus nos chamou não para ser sombra, mas para ser luz. E nós só vamos ser luz se nós praticarmos a palavra de Deus e permitirmos que essa palavra nos limpe a cada mensagem que nós ouvimos, a cada texto que nós lemos, a cada tempo que nós temos com Deus no nosso dia a dia. E assim nós vamos saber que nós somos seus discípulos. Aqui no versículo 7 desse texto diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. A palavra permaneçam ou permanecerem se repete 11 vezes neste texto, irmãos, até o versículo 11. 11 vezes se repete essa palavra, permanecer. Isso é constância, é perseverança, é segurança, é estar firme no Senhor, é permanecer no Senhor. Então, quando nós permanecemos, nós temos aqui uma condição e uma bênção, e uma promessa. Se permanecerem, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, quando nós permanecermos em Cristo, nós pedimos aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e Deus, Ele não vai contra a sua palavra, Ele nos abençoa dentro dos nossos pedidos de acordo com a sua vontade. Mas às vezes nós não estamos tão conectados assim à videira verdadeira, não estamos tão limpos assim pela palavra, e nós queremos que os nossos desejos sejam atendidos por Deus. Nós não queremos permanecer em Cristo, mas nós queremos sim que Ele nos abençoe. Mas se nós permanecermos nele, nós temos certeza que aquilo que nós pedirmos nos será feito, porque é promessa. E o Senhor, Ele não falha, Ele não nos frustra, e também nada do Senhor é frustrado em relação a nós.
O Senhor, Ele tem planos, Ele tem desejos a respeito de nós. Ele tem propósito para cada um de nós, para toda a nossa vida, toda a nossa existência, desde que nós nascemos até o dia que o Senhor nos recolher dessa terra. Ele tem propósitos que devem se cumprir na nossa vida, mas nós precisamos permanecer. Depois Jesus, ele encerra, eu vou encerrar aqui, né, esse texto, no versículo 8, que diz: nisto é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto. Irmãos, talvez a gente não preste tanta atenção nisso, mas realmente Deus, ele se importa com os nossos frutos. Deus, ele se importa com o depois do culto. O que nós fazemos quando nós saímos daqui? Deus, ele se importa com as nossas palavras lançadas lá fora. Deus, ele se importa com os sentimentos que nós estamos produzindo dentro do nosso coração em relação às pessoas com quem nós convivemos, ao mundo em que nós estamos vivendo, a forma como nós estamos servindo o seu reino. Deus, ele se importa. E ele espera de nós uma conexão saudável, para que nós demos muito fruto para a sua glória e para o seu louvor. Nós fomos criados para que Deus seja glorificado. E nós precisamos cumprir com esse propósito de Deus, que é o principal, o primeiro que eu penso que seja. Nós nascemos para que Deus seja glorificado. Deus, ele tem para cada um de nós algo especial para fazer. Às vezes a gente pensa que o especial é pregar, que o especial é tocar algum instrumento, que o especial é cantar, é ministrar. Mas existem muitas coisas especiais para nós fazermos além deste altar. Se nós formos luz do mundo, se nós levarmos luz para as pessoas que têm necessidade, nós já estamos cumprindo um propósito firme e fiel do nosso Deus, que é expandir o reino dele fora desta igreja. Se nós tivermos boas palavras, se nós tivermos mais amor no nosso coração, se nós amarmos ao nosso Deus em primeiro lugar e amarmos uns aos outros, nós já estamos cumprindo com o propósito de Deus. Isso agrada a Deus. Nós estamos permanecendo nele, nós vamos pedir o que nós quisermos e nos será feito. Qual é o desejo do teu coração nessa noite? E qual é a tua conexão com Cristo? Quem nós somos em Cristo? Em que nível está a nossa vida com Deus? Em que nível a palavra de Deus já nos limpou? Precisamos de limpeza? É noite de oração, é noite de nos colocarmos diante do nosso Pai, do agricultor, do lavrador. Ele quer cuidar de nós nessa noite de uma maneira muito especial. O Senhor, ele está aqui e ele quer cuidar de cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele se importa com cada folhinha dos nossos galhos, para que ele seja glorificado. Vamos nos colocar de pé, vamos nos colocar diante do nosso Pai, do nosso Jesus, da nossa videira verdadeira, e vamos permitir que ele faça uma poda no nosso ser, para que nós permaneçamos dando fruto para a sua glória e para o seu louvor. Olhe para o seu coração, se faça algumas perguntas nessa noite.